Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está num dia muito especial, recebendo uma das nossas referências aí do mundo da dor, um grande amigo antes de qualquer coisa, um toque paulista, um toque carioca, né? Uma mescla aí de regiões, mas com certeza com muita história boa para contar, compartilhar. E esse episódio estava demorando para sair, a gente estava um tempinho tentando marcar, e agora a gente conseguiu para ele poder compartilhar muita história. Então, Heráclito, seja muito bem-vindo ao podcast do Fisiortopedia. Muito obrigado, Fukusawa, muito obrigado, Rafaela Laís. Para mim uma emoção muito forte estar aqui, é uma alegria, porque eu vejo em vocês, né, uma geração de pessoas que estão fazendo muito bem para o tratamento da dor, né, aqui no Brasil, né? Essa plataforma eu acho fantástica. Eu sou aluno também da plataforma, né, professora Laís, que me vê de vez em quando, né? Mas eu sempre estou ligado assim, no trabalho de vocês, então para mim é um privilégio estar aqui contando um pouco das minhas experiências, né, dentro desse tratamento da dor no país, né? Eu que comecei lá atrás, né, em 94, depois se vocês quiserem posso contar uma pequena história sobre isso, né? Então eu fico muito emocionado em estar aqui com vocês. Obrigado. Muito bom, muito bom. E eu que fico muito feliz que desde que a gente começou o projeto, né, eu sempre lembrava que nos webinários o Heráclito sempre foi muito presente, e aí sempre dá um certo peso, né? Falei, nossa, se eu falar besteira aqui, o cara tá olhando, né? Então, é muito bacana, assim, realmente, a gente tá aqui continuando, com certeza, um legado que o Heráclito também deixou, então, por isso que é tão relevante pra gente estar gravando com ele. E, como o assunto é dor, Rafael Crassicalite, tudo bem com você? Tudo jóia. Eu ia falar que o Heráclito, eu não sei se você lembra, mas a última vez que a gente se viu, ele fez uma serenata para mim. E merecida. Aí, ó, Viu foi só? Você achou que ele não estava bastidores, no momento presente, ele estava muito mais que o momento presente, Rafa. bastidores do Congresso Brasileiro de Dor. Exato, exato. Para quem não estava presente, foi um belo congresso com muitos afters, né? Muito Não sei bom. qual que é o plural de after, afteres, ou depois. Muito bem, é isso Mas foi um mesmo. momento bom, foi ótimo de troca, assim, né? De rever os amigos. Rafa ganhou uma serenata, foi belíssima, né? Estava também lá presente. E tem boato de pessoas que só foram nos afters, nem no Congresso foram alguns dias, né? Correm boatos. Correm boatos, corre. Eu não fui essa pessoa, dessa vez eu participei do congresso, estava lá presente. Não em 100% do congresso, mas estava lá. Nos afters. Nos afters ele tava. Eu estava um pouco mais presente no after, isso com certeza. Mas muito bom. Então, vamos começar do começo aí, né? Heráclito, por favor, se apresente brevemente, porque é muita história que você tem, e para a gente chegar no assunto da história da dor, né? Acho que a pauta de hoje é falar das histórias de dor. Rafa vai daqui a pouco introduzir brevemente sobre as teorias, e depois Heráclito vai falar da perspectiva nacional. Então, acho que a ideia é trazer um pouco dessa nossa bagagem, né, brasileira aí, de como que as coisas construíram, e o Heráclito faz parte disso daí, então ele vai falar de alguns marcos. Então, Heráclito, brevemente, esse extenso currículo, o que que você consegue falar para a gente aí sobre a sua carreira? Sobre a carreira, bom, em resumo, tá? Eu sou um paulista, né? Nasci aí na Rua Frei Caneca, sou um paulistinha da Gema e há 22 anos vim aqui para o Rio. Então eu sou um paulioca, porque o maior tempo de vida minha ainda foi em São Paulo. Daqui a alguns anos eu talvez vire um cariolista, né? Bom, eu me formei aí na Unicid, uma bela de uma escola, foi uma bela de uma formação. Eu fui o primeiro diploma da Unicid em fisioterapia, em 92. Em 94 eu entrei
no concurso para o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E lá eu trabalhava no serviço de reabilitação, que era dirigido pelo pessoal da Medicina Física e Reabilitação, e nós tínhamos um grupo grande de fisioterapeutas, dividido em vários grupos de atendimento segundo os segmentos, né? Tinha um grupo do membro superior, membro inferior, da coluna, do geral, enfim. Eu tratava no grupo de membro superior, então tive muito contato com a ortopedia do grupo de ombro, de mão, e junto com a medicina de reabilitação eu participava dos trabalhos com os ortopedistas, a medicina de reabilitação e ainda mais colegas fisioterapeutas, sempre no atendimento aos pacientes. E eu comecei a observar os tais protocolos, né? O protocolo para atendimento de determinadas patologias, né? Normalmente cirurgiadas dentro do instituto, por exemplo, protocolo de atendimento à ruptura total dos tendões do ombro, né? Aí depois a gente aplicava, aí existia um protocolo cirúrgico, como também existiam os protocolos da reabilitação, né? E aí eu comecei a perceber que tinham pessoas que, apesar de terem as mesmas patologias, terem submetido aos mesmos protocolos, tanto de reabilitação como de cirúrgico, tinham evoluções diferentes. E a dor aí começou a me chamar a atenção, porque tinham pessoas que tinham uma dor que eu não conseguia explicar, não é? E entre 95 e 96 houve a presença de um médico de reabilitação lá em Nova York, que chegou ao Hospital das Clínicas, a convite da Clínica de Dor do Hospital das Clínicas, que era no centro de neurologia. E eu fui ver essa aula, que era com um médico fisiatra chamado Andreas Fischer. Ele mostrou a primeira síndrome musculoesquelética que eu conheci, né, que é a síndrome dolorosa miofascial. Eu me interessei por aquele tema, achei que aquilo poderia, de alguma maneira, explicar por que a diferença entre os desfechos com os nossos pacientes. E aí eu bati na porta do centro de dor e aí acabei virando o primeiro fisioterapeuta, fundador do serviço de fisioterapia do centro de dor do Hospital das Clínicas. E a sucursal, né, disso acontecia dentro do Instituto de Ortopedia. Então, nós tínhamos 2 dias dedicados ao tratamento da dor pelo centro de dor, dentro do Instituto de Ortopedia. Lá tive condição de pegar e demonstrar assim, o quanto que a fisioterapia realmente ajudava. Eu cheguei a ouvir muitas vezes coisas do tipo: mas esses pacientes já fizeram muita fisioterapia e eles estão aqui. Aí eu falei: poxa, então deve ter alguma coisa por trás que pode ajudar a entender, né? Então deixa eu, junto com muitos amigos, muitos colegas fisioterapeutas que eu acabei coordenando ali, a gente foi crescendo e demonstrando isso, né? E muitos pares da gente fora do Hospital das Clínicas também nos ajudaram, né? Como Carlos Castro, Nivaldo Parisotto, um pouco mais à distância, Palmiro Torriere. Eram pessoas fisioterapeutas que já falavam sobre dor, já faziam pesquisas em dor. Aí eu tive condição de convidá-los para poder participar dos primeiros eventos de dor, com a participação da fisioterapia. E isso foi crescendo, por isso que eu me emociono muito, porque isso foi crescendo, nós fomos entrando dentro das instituições, entramos dentro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, depois entramos na IASP, vários eventos foram acontecendo e a gente sempre com essa ideia de produção, né, da dor como um tema a ser estudado, pesquisado, tratado, enfim, né? E isso foi evoluindo. Hoje nós já temos programas, né, de sugestão para o curso de graduação em dor. Eu já participei de um grupo de trabalho do Confito com interesse em criar especialização em dor, que isso está rodando, né? E trabalho em consultório. Eu sou um operário, eu sou um pé no chão, pé de fábrica, mas eu sou daqueles pé de fábrica que lê o manual. Então eu gosto da ciência, eu estudo a ciência, gosto dos cientistas, gosto de criar paradigmas, entender os paradigmas, entender as teorias
e, de alguma maneira, aplicar isso dentro do ambiente clínico da melhor maneira possível, né? Então, é isso, o resumo. Muito bom, muito bom. E, Rafa, vou aproveitar então, né? Para quem já viu a aula do Rafa de dor, sabe que tem um slide que eu particularmente gosto bastante, que ele fala um pouco desses modelos, teorias, mas acho que é só para ser uma introdução e deixar curioso para quem ainda não viu, né? Para o Rafa fazer essa linha do tempo. E depois o Heráclito vai falar um pouco, acho que em paralelo, como que essas coisas foram chegando no Brasil, como que elas foram entendidas, né? Então, a ideia é fazer esse paralelo, assim, de história, contexto histórico da dor no mundo e depois trazendo aí pro nosso contexto, né? Então, Rafa, por favor, se você lembra qual slide que eu estou falando, por favor, Eu faça aquele lembro. resumo Eu breve. acho que é um slide aqui. Eu acho que é esse. Mas antes de começar a falar disso, né, é muito legal porque eu acabei pegando um pouco e participando desse legado do Heráclito. Eu fiz parte do grupo da dor que ele fundou. Lá no IoT, trabalhei alguns anos lá. E até hoje o grupo existe, né, Heráclito? Então foi um serviço que até hoje está ali estruturado, com a fisioterapia em peso, né, marcando presença. Isso é muito legal aí de ver. Bom, falando um pouco, né, acho que desse tema específico da história dos modelos de dor, é interessante porque a gente tem basicamente dois, não tem muito consenso quando começa o que a gente chama hoje de ciência moderna da dor ou ciência da dor, né? Mas eu gosto de falar que a ciência da dor começa ali com Descartes. Então, antes disso, tem um livro muito legal, inclusive, né, de duas pessoas que o Heráclito também conhece, o professor Manuel Jacobsen e a doutora Lin Chan, chama História da Dor. E aí eles vão trazendo vários relatos, né, desde que existe escrita nos sumérios, de que existe dor, ou a gente convive com a dor. De fato, a gente convive como espécie, né, com a dor há muito tempo. Mas, para mim, o Descartes foi um marco ali, porque todos os modelos de entendimento da dor antes, né, dele fazer a proposta ali dele em 1664, eram modelos que tinham muito a dor como explicação religiosa, né? Ou a teoria ali, né, de Hipócrates, depois Galeno, dos miasmas, né? Então, assim, não tinha uma explicação, a teoria dos humores, né? Não tinha uma explicação muito robusta. Na verdade, a dor, antes do Descartes, ela não era atrelada ao corpo. Ela era entendida como algo no ar, literalmente, um miasma, ou como fruto de, na verdade, uma punição religiosa, um pecado, né? Então, ela não era entendida como um sinal de que algo estava acontecendo no corpo, exatamente, da pessoa. E o Descartes, um filósofo, né, que estava tentando na época propor algo que foi conhecido como dualismo depois, no livro dele, Tratado do Homem, em 1664, ele traz a dor como um exemplo para trazer o dualismo, né, que era nada mais a tentativa de explicar que mente e corpo são coisas separadas. Não cabe aqui a gente julgar o momento histórico ou conhecimento tecnológico da época, né? Hoje a gente sabe que a gente fala de um monismo, o gênero de ciência traz um monismo mente-corpo, mas não cabe a gente julgar o que na época motivou ele a tentar propor um dualismo. Mas o ponto é que tem uma imagem muito icônica que ele traz naquele livro, que é uma imagem, né, muitos de vocês talvez já devem ter visto, que é uma pessoa com o pé na fogueira, assim, e aí tem uns dutos desenhados ali, e o cérebro também está desenhado. E o que ele propõe ali, tentando usar a dor como exemplo para falar isso, é que, na verdade, a dor seria o que acontece quando você tem alguma lesão no corpo. Ele propõe que a dor nada mais é a forma que o corpo avisa para a mente, através de todos esses dutos e de algumas conexões entre a mente e o corpo, que para ele acontecem na glândula pineal, de que existe alguma coisa errada no corpo. E é interessante porque ele só usou a dor como exemplo. Na verdade, ele literalmente usou isso como analogia. Só que isso começou a gerar um corpo ali de visão, gerou uma visão que foi aproveitada por outros pensadores que vieram depois, que começaram a atrelar a dor ao corpo. Então, por exemplo, depois de Descartes, em 1664, tem um hiato grande, né? Mas a gente tem um dos primeiros modelos que tentam explicar conceitualmente o que é a dor, que é um modelo que foi postulado ali por Erasmus Darwin em 1794. Erasmus era o sobrinho do Darwin, né? Era chamado de teoria da intensidade. A teoria da intensidade nada mais era uma explicação, um modelo, falava que a dor era qualquer estímulo sensorial intenso demais. Então, a dor era como se fosse
algo que acontecia quando você tinha qualquer estimulação, não importa qual, numa intensidade muito grande. Logo depois, o Charles Bell, especificamente, né, que a gente conhece muito hoje por causa da própria paralisia que vai com o nome dele, propôs um outro modelo, em 1811, chamado teoria da especificidade. Era a ideia de que a dor nada mais era um sinal de que existia algo errado no corpo e, portanto, deviam existir receptores de dor, canais sensoriais de dor, áreas do cérebro de dor. E essas duas teorias, na verdade, até uma visão que meio que continuou ali de Hipócrates, que a dor era uma emoção, né? Tinha uma visão de Aristóteles também, né? Que seguiu com essa ideia da dor como algo emocional, como algo que faz as pessoas fazerem ou se moverem, mas um cunho muito filosófico, né? Não tanto como nós entendemos a emoção hoje. Elas concorriam naquela época, só que o grande boom da fisiologia que aconteceu no século XIX começou a descobrir uma série de receptores especializados para todo o sistema somático sensorial, né? A gente teve os discos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, Pacini, todos sendo descobertos ali sequencialmente. Isso foi fazendo com que a teoria da especificidade fosse ganhando corpo na comunidade científica como um modelo, ou o modelo explicativo para a dor, até que o Sherrington, né, mais especificamente o neurologista inglês, numa série de estudos, descobriu o que hoje nós conhecemos como nociceptor. Ele, inclusive, deu nome a essas células que supostamente detectam estímulos potencialmente ameaçadores. Ele chamou de nociceptor, se eu não me engano, em 1911, especificamente. E, a partir daí, basicamente foi assumido de que a teoria da especificidade explicava a dor, de que a dor, de fato, era um produto do corpo, era um reflexo de algo que acontecia no corpo. Isso se manteve por grande parte do século ali 19, né, e grande parte do século 20 também, na verdade. A gente teve algumas outras teorias, a teoria do padrão surgiu ali mais ou menos em 1929, com uma tentativa de explicar, com base em sistemas meio complexos, que a dor poderia emergir de algumas situações, mas não ganhou muito corpo. Só que o grande problema, na verdade, era que a teoria da especificidade, que a gente conhece hoje como modelo biomédico, né, fala que a dor é produto do corpo, na verdade, ela não explica muito bem a dor. Ela não explica a dor em si, a ocorrência da dor, a persistência da dor. Ela não explica muito bem vários fenômenos clínicos da dor, né, de pessoas que têm lesões homéricas e não sentem dor, pessoas com dor que não se identificavam uma lesão no corpo. E motivados por isso, ali, o Meusak e o Wall, em 1965, publicaram um paper icônico na Science, o que ficou conhecido como teoria das comportas, né, que utilizava evidências recentes de circuitarias medulares e principalmente de interneurônios para falar que, na verdade, acontecia uma modulação a nível medular que era responsável por a pessoa sentir ou não dor. E aí tem toda aquela história que a gente conhece muito bem, né, de concorrência de estímulos, e aí o portão abria, o portão fechava. E o ponto da teoria das comportas é que ela acabou mobilizando toda a comunidade científica para tentar estudar aquilo, porque não tinha tido grandes avanços no entendimento da dor ou novos modelos há muito tempo. E o ponto da teoria das comportas não é que ela era um bom modelo, porque, inclusive, quase todos os mecanismos propostos por eles não se comprovaram. Aquela circuitaria, como foi proposta, do portão, na verdade, não foi comprovada pela literatura. Mas o que aconteceu foi que, ao estudar aquilo, vários avanços aconteceram, né? Descoberta de novas intervenções, como a eletroanalgesia, por exemplo, e o entendimento de que a medula, sim, tinha um papel importante na modulação da nocicepção, mas que não era suficiente olhar para a medula para explicar a experiência de dor. Né? E aí foi só mais ou menos no ano 2000, quando o próprio Meusak, da teoria das comportas, com base em vários achados ali que aconteceram na década do cérebro, né, no boom de pesquisas em neurociência que aconteceram nos Estados Unidos na década de 90, que ele propôs a teoria da neuromatriz, né, que foi, para mim, minha opinião, pelo menos, para mim, a partir desse momento que a ciência moderna da dor começa, assim. Porque é o primeiro momento da história do entendimento da dor que ela para de ser atrelada ao corpo e ela passa a ser entendida como um produto do cérebro, né? Uma experiência gerada pelo cérebro com base numa interpretação de sinais. Né? Existia uma proposta era que existia uma assinatura neuronal espalhada pelo sistema nervoso central a nível de encéfalo e de cada um ia ser moldada de forma diferente por uma série de fatores ontogenéticos, mas que quando ativada
ela levaria a experiência de dor, né? E para mim foi uma grande revolução ali no entendimento da dor, porque de fato houve um descolamento, né? A dor, ela deixa então de ser entendida como simplesmente um produto do corpo e passa a ser entendida como uma interpretação do cérebro. E aí os avanços neurocientíficos continuaram ao longo, né, depois dos anos 2000, assim, especialmente nos últimos 20 anos, a gente teve muita pesquisa voltada para o conectome humano, para esse entendimento das circuitarias, né, de como esses nossos 86 bilhões de neurônios se conectam entre si e fazem essa função cerebral super complexa. E disso surgiu ali mais ou menos em 2015, os primeiros, na verdade, modelos, ou a primeira proposta do que ficou conhecido como teoria do conectoma, que é a ideia de que, na verdade, existe uma rede neuronal responsável pela experiência de dor, mas essa rede está interconectada com várias outras redes relacionadas a, enfim, vários fatores multidimensionais, né, como cognição, pensamento, memória, emoção, movimento, outras sensações, e é dessa interação complexa de várias redes que a experiência de dor emerge do cérebro, né? Então, a teoria do conectoma, na verdade, traz a multidimensionalidade para o entendimento da dor, né? A dor passa a ser entendida como uma experiência que é multidimensional. Isso não era novidade, né? Já se falava da multidimensionalidade há algum tempo na saúde, desde 1977, mas do ponto de vista biológico mesmo, uma explicação que consegue localizar no cérebro, explicar como essa multidimensionalidade gera a experiência de dor. E é onde a gente está hoje, né? Então, claramente, eu consigo ver esses dois macros, assim. Descartes, talvez, como o início do que a gente entende como ciência da dor. A dor passa a ser entendida como um produto do corpo, ou Uhum. atrelada ao corpo, de alguma forma, que antes ela não era. E aí, nos anos 2000, né, com a proposta da neuromatriz, o que a gente entende hoje como ciência moderna da dor, que a dor passa a ser entendida como um produto do cérebro, que é a nossa visão atual, inclusive pela própria definição de dor. Então, um resumo breve aí de 400 anos de história, mas é um resumo, talvez, essas principais mudanças aí dos modelos, né? Maravilha, maravilha. Muito bem. Heráclito, e o Brasil? Aonde que a gente está nisso? Então, acho que antes de falar diretamente sobre o Brasil, eu gostaria de chamar a atenção, né, para o empirismo relacionado ao sofrimento doloroso, né? De fato, dor se existe desde Tempo, quando, né? né? Eu fico lembrando das batalhas medievais. Será que o pessoal sentia dor com aquelas lanças? Ai, não sei. Eu acho que sim. E, de uma certa maneira, existia um tratamento, né? Existia uma clínica relacionada à redução do sofrimento, sabe lá qual for, né? Aí eu fico imaginando também se o relacionamento com os deuses, de alguma maneira, dentro do sistema de crenças daquelas pessoas, conseguiam, né, especialmente dessas tribos mais longínquas, o quanto que isso, de alguma maneira, poderia ajudar. Então, assim, a ideia do tratamento ao sofrimento doloroso já existe há algum tempo. O que o Rafael bem disse aí é que, a partir do momento que o Descartes aparece, a gente começa a pensar a dor num ponto de vista de quem quer entender, curiosamente, o que é a dor. Não é? Então, daí, né, as projeções em direção às explicações mais acadêmicas, a elaboração das teorias, e aí acho que a gente continua nisso e vamos continuar nisso, avançando, mas não podemos esquecer que a clínica de dor ela está presente, ela não depende desse conhecimento total para a gente poder atender nossos pacientes, né? Inclusive, a própria IASP tem manuais de como a gente atender pacientes que moram em lugares mais difíceis e que têm assistência de saúde mais difícil, né? Então, eu só queria destacar nisso. Agora, antes de falar do Brasil, né? No Brasil, não diferente do resto do mundo, né? Porque o Brasil ele sempre teve um tom clínico de lidar com o paciente muito parecido com o restante do mundo. A gente não deve nada à Europa nem aos Estados Unidos. Provavelmente a gente não tenha os mesmos recursos acadêmicos para pesquisar a dor como eles têm, mas do ponto de vista clínico nós somos muito bons. A assistência
nos anos 90, eu posso falar dessa década inicialmente, né, Rafael e Leandro, era uma assistência muito baseada na nocepção, né, na dor noceptiva, né, ah, e acreditando sempre que a persistência da dor é porque ainda existia a nocepção, né, ativa, né, inflamatória, né? Esse foi um pensamento que, inclusive, guiava as decisões médicas e seus procedimentos, né, medicamentosos, como os intervencionistas. E nós também, da fisioterapia, de alguma certa maneira, a gente também achava isso, né? Mas Eu acho que sou do, é eu verdade, sou do a tempo dor. que a gente tratava uma tendinite que não ia embora. Até porque acho que a dor neuropática, o mecanismo, foi o primeiro mecanismo, mas veio em 94 só também, né? Exatamente, Então, não, exatamente, né? não entendi. A dor era a nocepção, de fato, né, também. Então, enfim, então, dentro, por exemplo, dentro da clínica ortopédica, a gente fala, não, a persistência da dor é porque a inflamação está persistindo, a lesão está aumentando, né? A gente acreditava na recidivação da dor como da lesão como o agente principal da persistência, não é? E isso também acontecia fora da clínica ortopédica também, né? Dentro da clínica neurológica, a gente também tinha essa ideia, né? A ideia de quadros sequelares era muito comum, né? Essa dor é a produto da sequela da lesão central que você teve, né? Mesmo nos casos de trauma raquimedular, que as pessoas estavam estabilizadas anos depois de, de, da intervenção, a gente acreditava que era sequela, né? Então, isso durou até quando o Miyazaki reformou a própria teoria, né? Em 2000, que aí realmente, como o Rafael diz, aí realmente foi uma revolução, porque a gente passa a pegar, olhar para tantos horários, para todas as questões multidimensionais da dor, né? E daí também começar a olhar para um novo modelo, que era o modelo biopsicossocial da dor, não é? Eu tive o privilégio de estar lá no Hospital das Clínicas, que é um lugar incomum no mundo, né? Porque lá a gente tinha profissionais de vários setores da saúde e profissionais de fora do setor de saúde, mas envolvidos com a saúde dos nossos pacientes. Eu estou falando de assistentes sociais, eu estou falando de nutricionistas, eu estou falando dos psicólogos, estou falando de fisioterapeuta, estou falando de terapia ocupacional, eu estou falando dos médicos com as suas diversas áreas de, de especialidade. E a gente fazia um tratamento realmente que tentava cobrir o paciente dentro desse modelo biopsicossocial, mas com uma série de inferências, as inferências típicas de cada uma das profissões, de cada uma das suas especialidades, né? Se eu sou, se eu fiz o curso no final de semana de RPG, eu acho que o RPG vai ajudar essa pessoa. Então a gente queria muito ajudar, mas a falta do entendimento e essa falta do atendimento sobre os mecanismos, que foi aparecendo ao longo do tempo, é que foi nos tirando desse lugar da inferência. Porque a inferência era muito comum, né? A inferência do médico, quando ele propunha pegar, fazer um bloqueio endovenoso com analgésicos potentes, eu já cheguei a pegar, fazer subcurarização dentro de um, de um centro cirúrgico. Enfim, nós mesmos, fisioterapeutas, nós tentávamos inferir. Não, eu aprendi uma coisa lá né, aprendi a fazer corrente interferencial, vamos ver quanto que isso ajuda. Né? Então, assim, era a falta de saber dos mecanismos, mas sempre com muita vontade. Né? Hoje, né, aí fazendo um recorte rápido para o agora a gente está conseguindo muito melhor entender aonde agir, né? Quando a gente ver o Ney Mesiati trabalhando, quando a gente vê vocês trabalhando, quando a gente vê a Josimari trabalhando, Josimari de Mello trabalhando,
a gente vê que a pessoa, ela pensa o paciente, tenta entender quais são os mecanismos que estão governando aquela situação e aí aplica uma técnica ajustada, não aquilo que a gente tem na caixa de ferramentas. Uhum. E se eu não tenho na minha caixa de ferramenta, passo para o colega que tem essa ferramenta, né? Então, de fato, hoje, eu tentei fazer só um salto grande aí, Leandro, porque dentro desse caminho há muito truncamento de informação, compreensão, misturado com interesses, muitas vezes com interesses comerciais sobrepondo ao interesse público, enfim, tem muita coisa. Então, assim, eu fico disponível, na medida que você pega a ponte, fala assim, então, em tal lugar, enfim, dentro desse contínuo temporal, se você quiser apontar algum momento especial, eu posso pegar, falar e comentar. Legal. Mas eu quis dar esse plano geral, porque assim, querer dizer que a gente ainda está correndo, Uhum. sempre fomos clínicos, Uhum. sempre querendo ajudar, mas na medida que vai progredindo a ciência, as evidências vão aparecendo, os mecanismos vão ficando cada vez mais claros, a gente vai sabendo escolher melhor as ferramentas, Uhum. Legal. né? Tem uma parte que me deixa muito curioso, Heráclito, que assim, eu particularmente, vou dizer que eu conheci mais tarde, né, esse mundo da dor, foi quando eu fui no segundo ou terceiro Sobre a Mid, lá em Campinas, né, e até tinha uma palestra tua lá, super bacana, foi quando eu conheci Edmur e alguns outros nomes aí da fisioterapia que estudam um pouco mais. E foi um assunto que eu acho que eu queria entender a sua perspectiva do porquê, não sei se é uma impressão minha, estou muito errado, né, demorou para se popularizar, né? Então, assim, esse termo e essa abrangência, até estudos da dor, mesmo que seja do modelo mais antigo, ele demorou para ser essa coisa divulgada, essa coisa ampla, né? Então, os estudos já aconteciam, eles já existiam, mas ele não tinha esse grande foco, eu diria assim, né? Então, até entender um pouco o que foi esse marco que popularizou, né? Acho que é uma coisa bacana aí de pensar. Bom, amigos, eu sou de uma época que para a gente estudar em São Paulo, a gente tinha aqui na biblioteca da Bireme, que era lá na Escola Paulista de Medicina, procurar as revistas, xerocopiar, tinha um negócio chamado Xerox, gente. A gente pegava a revista, escaneava a revista, pagava por aquilo e levava poucos artigos que estavam disponíveis no Brasil para poder estudar. Então, assim, eu acho que o marco foi quando o acesso a esse tipo de informação, especialmente quando a internet apareceu, é que mudou a história. O Uhum, marco é a informação, entende? É a, é, é a, é a progressão da informação. Quando a informação foi propagada, a gente começou a ter voz para criticar as informações que existiam. uhum, Antes, a gente pouco debatia, por exemplo, com um outro profissional sobre aquilo que estava acontecendo com o paciente, uhum, né? Então, tem profissionais que havia um privilégio sobre ter esses acessos, né? Eu estou falando, por exemplo, da medicina. A medicina sempre teve um privilégio maior do uhum, que a fisioterapia, a odontologia, enfim. E aí a gente respeitava sempre, porque eles tinham a informação enquanto a gente não tinha. Quando a informação começou a ser mais propagada, a gente começou a discutir. Ah, mas será, doutor, que isso aqui. Vamos ponderar isso aqui. Será que isso aqui. Ah, sim, assim. Então, número um, foi quando essa propagação das informações começou a aparecer dentro do Brasil, por exemplo, quando a gente começou a ter direito a fazer assinatura de revista médica. uhum, Quando começou a aparecer nas universidades, as revistas aí disponíveis para todos que estavam lá fazendo seu curso de graduação ou pós-graduação. Lá dentro do Instituto de Ortopedia, ele tinha uma biblioteca. Aí apareceu também o interesse daqueles que não tinham informação, mas passaram a se interessar também. Aí uhum. eu comecei a ver fisioterapeuta dentro da biblioteca estudando, né? E aí, quando a internet apareceu, isso ainda ficou mais fácil, né?
E então, esse é o primeiro. Informação entre os profissionais que lidam com o sofrimento e dor. Uhum, 2, a população começou a também ter acesso. uhum, Então, não é só o que o doutor falou, doutor fisioterapeuta, médico, dentista, não. É também o que as outras pessoas que tiveram experiência com isso estão dizendo, uhum. né? Claro que isso é para o bem e para o mal. Hoje, o doutor Google realmente não resolve esses problemas, não é? Mas a população está mais crítica, a população está querendo saber mais. Ela pergunta para mim sobre o mecanismo, olha, vamos lá, pode ser isso ou aquilo. Compartilho com ela as decisões, Uhum, né? Sempre com a ideia de a gente estar junto em equipe, e quando eu falo equipe, é o tamanho da equipe que for. Muitas vezes o tamanho da equipe, uma realidade, é eu e o paciente só. Outras vezes entra outro profissional, família, e aí a gente vai somando a equipe, né? Então, eu acho que fundamentalmente é a informação que fez a diferença, Leandro. muito bom, muito bom. Rafa, você tem algum palpite aí também, até por causa dessa questão da popularização? Você que viveu e acho que a sua formação é mais recente que a minha, né? Poucos anos, mas um pouco mais recente. Mas você já entrou direto, né, nesse entendimento da dor quase que moderno, né? Então acho que é bacana ver sua perspectiva também. Eu acho que a popularização também tem muito a ver com a tradução desse conhecimento para algo palpável na prática. Uhum, Se a gente pensar de novo, boa parte dos conceitos são muito novos, né? 94, primeiro mecanismo de dor, dor neuropática. 2001, dor nociceptiva e reformular a dor neuropática. 2011, a gente começou a falar de sensibilização central. 16, dor nociplástica. Então, assim, a gente está falando de coisa muito recente. Eu acho que até esse conhecimento ser traduzido em uma mudança, talvez de intervenção, era tipo falar mais sobre algo, mas fazer a mesma coisa, né? Talvez, eu acho que quando começou a surgir o boom da educação em dor, talvez foi o primeiro momento onde começou a ser difundido que, poxa, saber olhar para a dor podia fazer alguma coisa diferente. uhum, Estou falando para aqueles que não estavam num centro realmente, né, muito combatendo pacientes com dor crônica complexa, refratária, assim, entender? Assim, a gente no consultório, né, numa clínica, pegando um paciente com dor de coluna crônica, por exemplo. Quando eu acho que começou a fazer sentido olhar diferente. Acho que quando começou a ter alguma intervenção que olhava diferente, né? sim. E eu acho que foi relativamente novo isso, assim. A gente fala hoje é mais fácil ter um olhar multidimensional, é mais fácil olhar para os mecanismos de dor, tem mais intervenções, a gente tem hoje intervenções multidimensionais da própria fisioterapia, como no caso do CFT, então já tem mais o que fazer com esse conhecimento teórico diferente. Mas ainda é muito recente, né? Eu acho que a gente ainda está numa fase onde as pessoas hoje entendem que dor é algo à parte, que a gente, né, não adianta só estudar musculoesquelética, ou só, né, a Uhum, pessoa só dá neuro, só sabe neuro, porque ela uhum, vai atender um AVC com dor, né, neuropática central, ela vai atender um lesado medular com dor neuropática central, vai atender um paciente com esclerose múltipla com dor neuropática central. Então não adianta só saber essa área de base, né? A dor começou a ser uma coisa que as pessoas entendem que é diferente, e eu acho que agora elas começaram a ter recurso para fazer diferente. E aí talvez daí que começou a popularizar, assim, né? Acho que o acesso à informação facilita, de fato, porque talvez eu tivesse a sorte de ir direto para esse mundador, porque eu caí num centro que já tinha essa visão, né? Mas hoje, assim, as pessoas podem conhecer outras pessoas pelas redes sociais, pela internet, que estão falando sobre isso, né? Não sei, mas eu tenho essa impressão, não sei se será que tu concorda comigo, eu acho que quando surge uma intervenção que é baseada nisso, eu acho que começou uma popularização, assim. concordo muito, Rafael. Eu vou dizer, eu participei como testador, né, do que hoje é o CID em dor, CID-11 em dor. Fui chamado pela IASP para ser um dos elementos que
que faziam os testes sobre o que estava sendo proposto. E ali eu percebi assim, o quanto que a gente precisa saber de taxonomia, por exemplo, né? Uhum. Dentro dessa linha de que a gente fala sobre ela, mas a gente não aplica. A gente não usa muito termo assim, hiperalgesia primária dentro do consultório secundária, né? Ó, isso aqui é uma alodinia mecânica, isso aqui é uma alodinia térmica. A gente não fala muito de condicionamento de dor ainda. Enfim, tem muita coisa que ainda precisa ser educada, né? A informação a favor da educação para a aplicação, como você disse, né? Então, é lembrar que clínica de dor não é clínica de dor musculoesquelética. Clínica de dor é clínica de dor craniofacial, clínica de dor neuropática, clínica de dor oncológica, né? Então, assim, tem muito, muito a educar ainda nesse sentido, né? Então, aprender a relacionar os possíveis modelos envolvidos governantes ali, com a clínica presente. Qual é a clínica de hoje? A clínica de hoje é uma hiperalgesia primária com tal escala, ou é uma hiperalgesia secundária a tal patologia primária, ou tal evento sensibilizante, né? De uma pessoa que está dentro de um contexto social A, ou B, ou C, ou D, ou E, né, que não está dormindo, que está desidratada, que tem um hipotiroidismo, que tem diabetes, toma atenolol no começo do dia, talvez também tenha relacionado com a perda urinária, a dor perineal dela. Enfim, tem série de coisas. Então, começar a ter um olhar de diagnóstica, mas o entendimento dos mecanismos é que ajuda a gente tentar pensar nas ferramentas, né? Eu já tratei paciente de lombalgia com sinais de radiculopatia, com uma certa permanência, eu tratei com esteroide, com hormônio. Uhum. Eu Porque acho ao muito. longo das entrevistas eu Perdão. fui percebendo que, na verdade, eu liguei para o doutor que estava fazendo bloqueios anestésicos seriados Uhum. na raiz dele, e depois já estava propondo fazer outros procedimentos. Professor, vamos fazer a dosagem da testosterona dessa pessoa? Estava lá no pé. Sim. Então, assim, é educação nesse sentido da gente pegar, tentar abrir um pouco mais para a fisiologia da observação e tentar, de alguma maneira, melhor vetorizar a ideia, né? Assim, para não cair nesse lugar que é o lugar da inferência, que é mais comum hoje no lugar. Todos os dias no meu consultório eu recebo isso, todo dia. E pessoas de todas as classes, cara. É muito louco isso, é muito louco, é muito louco. Então, ok, sempre tratamos, mas precisamos melhorar muito, 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 na educação especialmente, né? Perfeito. Eu acho que a fala do Rafa também, né, mostra uma coisa muito que a gente aprendeu agora com os pacientes, né? O famoso fazer sentido. Então, enquanto esse conhecimento não fizer sentido e não mudar uma coisa prática e concreta, né, realmente é um conhecimento solto, né? Então, eu acho que é um grande aprendizado que a gente tem hoje, que conseguir transformar isso em alguma mudança clínica é onde eu acho que tem um grande marco para isso ser realmente disseminado, porque a gente sabe que o clínico está atrás desse o que fazer, como fazer. Então, eu por muito tempo, né, eu lembro que quando comecei a estudar, fiz diversos cursos, sabia que tinha alguma coisa diferente, mas não sabia o quê, porque não mudava nada, né, em relação. E eu falei no início muito, do tipo, é igual, mas tem coisa nova, e aí você está expandindo. Mas na real, não. É um olhar que realmente vai fazer uma diferença grande em relação à prática clínica, é o que a gente diariamente tenta fazer, né? Eu e o Rafa, principalmente quando a gente fala de dor, fala dos nossos cursos, legal, como que eu ensino? Como que eu mostro que isso é Uhum, realmente importante? Porque uhum, se não, né, assim como a gente fala de comunicação, muita gente fala assim, não, mas eu já me comunico com o meu paciente. Mas qual que é é, essa mudança da comunicação, né, desse entendimento que vai realmente fazer diferença? Então, acho bacana esse tipo de situação.
E estendendo um pouquinho, na real, voltando um pouco na história, eu queria até que você falasse um pouco melhor sobre o currículo da dor, né? Aquele paper, foi um dos papers que a gente se baseou para criar nossa especialização em dor, né? Para Uhum. realmente saber como um pouco do bastidor dessa criação, né? Com certeza isso não foi uma tarefa fácil, né? Você falou do CID-11 um pouquinho, mas acho que esse É. paper ele tem um gostinho especial aí que a gente usa bastante. O primeiro paper ele foi publicado aqui na Revista Brasileira de Fisioterapia em 2003. Quem escreveu foi eu, o Carlos Castro, lá de São Carlos, o Nivaldinho Parisotto, de São Carlos, né? E eu. Nós fizemos o primeiro, 2003. 14 anos depois, né, esse paper que você deve estar se referindo, com a Josimari, lá da SBED e tal, né? Então, junto com ela tem a Juliana Barcelo de Souza, o Felipe Reis, o Arthur Padrão Gosling, o Edmur Paranhos, Heráclito, o Abrão Fontes Batista, e toda a comissão de fisioterapia da Sociedade para o Estudo da Dor da época, não é? Bom, quando eu comparo os dois papers, eu vejo as mesmas intenções, Uhum, né? Que é melhorar a formação de dor na graduação, aqui dentro do curso de fisioterapia. E o substrato que tem o paper, do ponto de vista de apoio para esse tipo de sugestão, eles são exatamente os mesmos de 2003. Agora, esse último paper ele foi baseado no Core Curriculum Profissional lá da IASP, né? Então, a IASP, ela ainda é, para nós aqui do Brasil, a grande orientadora de como tratar da dor dentro de uma instituição pública ou privada e com braços para a academia. Ela nos orienta. Já que você falou no CID-11, para cada síndrome dolorosa que está lá no CID-11, a gente tem uma aula em PDF lá na IASP. Quer saber se é síndrome de dor crônica musculoesquelética, quais são, como fazer, como diagnosticar? É assim. Síndrome de dor crâniofacial, síndrome de dor pós-cirúrgica, do câncer. Tem que estar. Lá está em tudo. Aí eu falo da acesso à informação, como foi importante, né? sim. Agora, quem é que acessa a informação, meu irmão? Ela tá lá. Tá Como lá. quem usa, né? Então, aí volta para o negócio dos interesses. Os Uhum, interesses, muitas vezes, eles são reduzidos ao que já atende a população, que a pessoa recebe lá todos os dias. uhum, Entende? A, a gente que vai recebendo população mais complexa, a gente é obrigado a estudar e buscar as informações. uhum, Agora, quando recebe paciente, por exemplo, de baixa complexidade, e que já está, ela já está envolvida pela ideia de que a dor dela é uma dor permanente, que ela tem que se conformar, essas pessoas normalmente não são bem assistidas. Eu fico com muita desconfiança, Rafael. Não sei se vocês têm essa desconfiança, mas é sempre aquela desconfiança subjacente. Quando a gente vai lá para o relatório sobre as doenças que mais frequentam os consultórios no mundo inteiro, a gente vê lá encabeçando lombalgia idiopática, lombalgia crônica. Cara, eu fico olhando assim, pensando, isso é um monte de lombalgia maltratada, sabe? Eu não acredito que é dor crônica primária. Então, isso para mim é o retrato de um mundo que não conseguiu ainda, de uma maneira mais profunda, tentar entender o que está acontecendo com essas pessoas. E não é questão só dos modelos.
os modelos de entendimento sobre os mecanismos da dor. É um modelo de saber conversar com as pessoas. Aí tem a ver, Leandro, com comunicação escuta ativa, evitar a informação nocebo. Cara, é muito louco. E existe uma hierarquia do tratamento de saúde que, puta, ainda está muito atrelada essa hierarquia. Entendeu? Eu acabei de atender um cara que teve a primeira lombalgia na vida dele com 23 anos, está acabando a faculdade de psicologia, fechando o TCC, esperando as notas do estágio, o cara de uma personalidade super executiva, um cara super empático, tal, hipermóvel, estava jogando um futebolzinho dele, sentiu algo nas costas, providência natural, deixar passar, não passou. Aí tomou o primeiro analgésico, depois foi para o anti-inflamatório, foi lá numa clínica ortopédica. O cara já meteu logo uma ressonância magnética, viu que ele tinha lá um nada, para quem realmente sabe das coisas, sugeriu cirurgia, porque a dor do cara estava muito grande. Olha, tua dor está muito intensa, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí foi numa segunda opinião, a pessoa falou, não, que cirurgia nada, vai fazer fisioterapia. Aí chegou lá, não, fisioterapia, adivinha, né? Não houve a assistência que tem que assistir. Chegou no meu consultório, eu acalmei a pessoa, fui fazendo os testes, ó, negativo, negativo para isso, negativo para cá, tal, tal. Peguei a imagem dele e falei, ó, esquece, coloca lá em cima do malheiro, Uhum. né? Fui mostrando que que podia se movimentar. Ah, mas estou sentindo dor ainda. Claro, está cansado, a musculatura está em meio contratura de proteção, de exposição. Uhum. Me liga amanhã, me liga depois da manhã. Acabou 2 semanas. Então, e olha, e ainda avisando, olha, é uma lombalgia, isso vai acabar, o prazo é tanto. Então, de fato, assim, voltando, né, Leandro, para a história da comunicação, a gente tem que saber o que dizer, né? Sim, muito bom. Como interpretar. A dor é uma interpretação. E a gente Uhum. também tem que ser um intérprete. Sim. Deixa eu aproveitar, Heráclito, dessa fala tua. A gente está indo para os momentos finais aqui, né? Mais por causa Já do tempo. Já. E eu queria entender um pouco, né, dentro do que você acredita, porque, particularmente, assim como a prática baseada em evidência, né, eu acho que ele é um assunto que precisa ser muito mais tratado de forma longitudinal pelos profissionais do que de sim, forma pontual, né? E aí, quando sim. a gente fala assim, ah, a gente quer implementar uma matéria de dor, né? Eu acho que ele ainda fica nesse escopo de, nossa, tem um momento que eu vou parar e estudar dor. Mas se nas outras matérias elas não forem implementadas e todo mundo que está lecionando tiver esses conceitos de uma forma minimamente, basalmente mais homogênea, fica ainda parecendo que ele é um assunto à parte, né? É aí que eu me incomodo um pouco e é onde eu acho que a gente ainda tem que corrigir, de uma massa saber se basar bem para que realmente esse assunto seja conversado de uma forma mais interessante, para não ficar o que a gente tem hoje, né? O mundo do pessoal da dor, né? A galerinha da dor que é a gente, a galerinha da biomecânica, a galerinha de não sei o quê, então fica tudo muito segmentado, e eu acho que isso acaba sendo ruim para toda a disseminação. Então, como perspectiva final aí, Heráclito, eu queria que você falasse um pouco dessa situação. O que você acha que, né, além de tudo que a gente falou, Vai vai acontecer. mudar esse cenário mais amplo, de forma mais interessante? Então, como eu disse, o público está mais crítico. Uhum, E isso é que empurra os prestadores de serviço de saúde a terem que melhorarem, efetivamente melhorarem para poder atender esse público, né? A gente começou com o aumento da propagação da informação, a informação está lá agora já, nem todos acessam, mas quem não acessar vai perder. uhum, Agora, o que é o projeto para o futuro é que esses que estão acessando só na busca da busca de, de convenientemente criar uma ferramenta que atenda aquilo que ele concorda, ele também vai começar a trabalhar com banco de dados. Ele também vai começar a,
aprender a ler melhor e entender melhor as evidências, né? O professor Léo Costa, ele nos ensina isso, por exemplo, né, professor Léo Costa, não é? Então, de fato, é quando a gente, clínico, também começar a ler mais as evidências, entender por que das evidências, é que a gente vai, né, ao consultar o banco de dados de uma maneira longitudinal, com todas as profissões, como já se faz em alguns centros de dor nos Estados Unidos, que a gente faz um screening do paciente, uma série de testes com o paciente, junto com ele, a gente chega lá muitas vezes a pegar, ficar em questão entre 3 síndromes. E aí, o que é que faz sentido para você? Ele Uhum. ajuda a escolher. Sim. Aí vem a bateria de possibilidades de tratamento. Ele ajuda a escolher segundo a experiência dele, Uhum. né? Então, assim, tem alguns que vão preferir cirurgia, outros não, vão preferir fazer exercício. Fazer um sedentário fazer exercício também é muito difícil. Uhum. Não é porque é sedentário, é porque é sedentário com uma série de backgrounds subjacentes do ponto de vista emocional, até traumáticos, Uhum. né? Pegar um cinesiofóbico, hoje mesmo foi muito interessante, né? Antes de vir para cá, eu peguei e coloquei um óculos de realidade virtual numa pessoa que tinha vigilância ao não movimento do pescoço, Uhum. uma cervicalgia. Foi muito legal, porque eu fiz um feedback. Eu filmei ela com óculos, passeando entre os cavalos no campo. Que massa. Aí depois mostrei a ela, olha aqui. Ela falou, eu fiz todos esses movimentos com o pescoço. Eu falei, sim, é você. Então eu posso. Eu falei, sim. Deve. Então, assim, cara, então acho que é a gente ter mais acesso também, além da informação, aos bancos de dados, né? Inclusive os bancos de dados clínicos têm serviços que contratam banco de dados para poder criar essa experiência, onde a gente debate, discute entre nós, né? Então as ações, as respostas são muito mais coletivas, né? Assim, coletivo no sentido do grupo, né? Uhum. Grupo participando, né? Inteligência artificial também vai ajudar nisso, Uhum. né? Hoje já tem determinados tipos de câncer que a inteligência artificial está ajudando muito mais, com muito mais precisão do que o humano a detecção. Enfim, acho que tem um caminho nesse sentido, em perspectiva, nesse sentido. Muito bom. Agora, antes disso, a gente tem que se educar. Sim, E com certeza. daí? SBED, IASP, a plataforma Fisiotopedia, como outras plataformas, elas são importantes, importantes para poder criar essa educação continuada. Muito bom. Rafa, palavras finais aí para a gente finalizar esse super episódio. Bom, eu acho que a gente tem, de novo, né, uma história muito curta, assim, com relação à dor ainda, principalmente com essa visão mais moderna, né, que a gente chama de ciência moderna da dor. Acho que, naturalmente, tem uma série de coisas que a Renato colocou que vão fazer com que o mercado se adapte, né, uma busca cada vez mais por VBHC, o resultado, a informação estando cada vez mais disponível. Eu acho que isso cada vez mais vai fazer com que as pessoas, de fato, busquem, né, se capacitar para isso. Eu acho que o grande ponto é que a maior parte de nós é orientada a tentar, né, buscar mais conhecimentos à medida que a gente entende que isso vai fazer diferença. Então, né, não adianta também a gente olha para a história da dor e percebe o quanto que esse entendimento da dor ao longo do tempo mudou a forma como o quadro de dor eram endereçados. Então, quando a dor não era entendida como produto do corpo, né, as pessoas iam a um padre, iam buscar apoio religioso. Quando ela começou a ser entendida como produto do corpo, várias intervenções focadas nisso foram desenvolvidas. E a gente está vivendo hoje um momento onde a gente, né, entende que a dor é uma experiência e novas intervenções estão surgindo.
Então, a gente vive um momento diferente, acho que vai ser muito difícil analisar o que vai acontecer para frente com base no que aconteceu para trás, porque, como o Heráclito falou, a gente tem um outro cenário, né, de acessibilidade de informação, de produção científica, de novas tecnologias emergentes ajudando nesse processo. Não sei, eu sou esperançoso aí com perspectivas futuras, né? Por mais que eu acho que o sistema demore a se adaptar, a gente continua, depois de todo esse tempo ainda, sem ensinar dor direito na graduação, né? Eu acho que, não sei, para quem fala muito tempo sobre isso, não parece mais que a gente está falando algo completamente novo, né? As Uhum. pessoas já entendem, já escutaram, talvez não saibam ainda como aplicar, né? Mas a gente já está, acho que, num outro nível de maturidade, né? Que é, poxa, já entendi que existe algo diferente aqui, mas como eu traduzo esse conhecimento para a prática clínica, né? O que eu mudo? E, enfim, eu acho que tem muita coisa que provavelmente a gente vai descobrir ao longo dos próximos anos também. Não é um campo, de fato, não é um campo fechado. A gente ainda precisa descobrir muita coisa, né? Muito bom. Gente, infelizmente eu tenho que encerrar esse episódio, por causa do tempo aqui. Heráclito, queria agradecer muito, muito especial conversar, saber, poder compartilhar um pouco da tua história aqui com a gente. Você é uma pessoa que é uma peça-chave aí para a fisioterapia do Brasil, aí do mundo, né? Então a gente fica muito honrado, primeiro, de ser seu amigo, né? De poder te chamar de amigo e agora poder escutar essa história tua, né? Então, obrigado aí pelo tempo, pelas histórias, pelos aprendizados, né? E a gente fica por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.